Oi, oi, oi! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Mais um dia aqui na presença do Senhor para deixar uma palavra que edifica as nossas vidas, uma palavra que limpa os nossos corações e que faça uma transformação interna da nossa vida. Amém? Vamos hoje meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 7, de 1 ao 13. É uma palavra onde Jesus deixa muito claro sobre a vontade de Deus para a nossa vida. E através dessa palavra nós podemos entender a que propósito nós viemos nessa terra. A que propósito nós fomos direcionados a uma família. E que nós podemos, através dos nossos comportamentos, nós mudarmos o que parece impossível dentro do olhar humano. Pega a sua Bíblia, vamos meditar um pouco, falar sobre o que nós podemos fazer para transformar a nossa família dentro de um conceito que é a vontade de Deus. Vamos lá. Pureza externa e interna. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus e perceberam que alguns de seus discípulos tomavam as refeições com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Ora, os fariseus e todos os judeus, conforme as tradições dos antepassados, não comem sem lavar antes cuidadosamente as mãos. E quando voltam da praça, não comem sem se purificarem. Há ainda muitos outros costumes tradicionais que eles guardam, como lavar os copos, os jarros e os pratos de bronze. Eis porque os fariseus e os escribas interrogam Jesus: porque teus discípulos não observam as tradições dos antepassados, mas tomam refeições sem lavar as mãos? Jesus respondeu-lhes: com muito acerto, Isaías profetizou de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vão é o culto que me prestam, pois o que ensinam não são mais que preceitos humanos. Deixai de lado o mandamento de Deus e vos apegais às tradições dos homens. E dizia-lhes: anulai tranquilamente o mandamento de Deus, para observar nossa tradição. Com feito, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e aquele que amaldiçoar pai ou mãe seja punido com a morte. Mas vós dizei: se alguém disser ao pai ou à mãe, eu declaro corbã, isto é, oferta sagrada, os bens com que eu poderia sustentar-te, vós já não o deixais fazer nada pelo pai ou pela mãe, e assim anulai a palavra de Deus pela tradição que transmitis, e fazeis muitas
outras coisas semelhantes a estas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, essa palavra é uma palavra que nos deixa claríssimo o que é a vontade de Deus como filhos amados de Deus. Porque nós somos filhos, mas até aonde nós lembramos, os nossos pais conduziram a nossa vida até que chegamos à vida adulta. Mas muitas vezes, como filhos, nós não estamos preparados para viver o que Deus determina para as nossas vidas. Porque a palavra de Deus, ela deixou muito clara sobre o que adianta você seguir os preceitos humanos e os mandamentos de Deus ser ignorados. E um dos conceitos mais fortes nessa palavra é que nós temos que honrar o nosso pai, a nossa mãe, e assim seremos filhos reconhecidos, amados por Deus. Porque todos nós temos uma família e dentro disso nós podemos meditar que isso não foi uma escolha nossa, mas uma escolha de Deus para nós. Então, todos os desafios que nós como filhos temos, nós temos que entender que faz parte do querer de Deus sobre nós. E nós somos, às vezes, grosseiros com os nossos pais, achando no direito porque somos adultos. Mas isso não é o que Jesus quer para a nossa vida. Não adianta nós ter um coração bom à sociedade, seguir o que a sociedade diz que é certo, mas os nossos pais ser ignorados. Porque eu, por exemplo, tenho 3 filhos e eu sei como é carregar 9 meses um filho, depois vir um parto, depois aguentar as dores de ver seu filho sofrendo, e quando chegar na vida adulta eu ser colocada a escanteio em um asilo, em uma casa jogada no meio da sujeira, né? Que muitos filhos, depois que crescem, que conseguem viver só, sem a ajuda dos pais, a primeira coisa que faz é deixar de lado aqueles que te fizeram filhos estudados, filhos alimentados, filhos vestidos, calçados, né? Mas Jesus deixa claro aqui que isso é uma conduta vinda desde a época dele. Isso não é de ontem, de anteontem. Não está fora de moda cuidar de pai e mãe. Pai e mãe, ele vai ser sempre os nossos exemplos, sempre os desafios que nós temos, mas nós também fomos desafios na vida dos nossos pais. Nós, muitas vezes, damos graças porque somos crescidos hoje, mas até aí teve um processo de muito cuidado, de muito sofrimento para eles, porque nós colocamos no mundo os nossos filhos, mas nós, se formos colocar à prova entre eu e o meu filho, eu prefiro sofrer ao invés do meu filho. Isso nunca vai ser mudado.
Os meus filhos, eles são adolescentes, mas isso eu creio que pode estar na vida adulta. Nós, como os pais, nós nunca vamos deixar de nos colocar à frente dos nossos filhos quando eles estão em um sofrimento, né? E nós aqui nessa palavra também nos fala sobre a pessoa humana, né? Porque hoje nós podemos contar como o humano, através dos conceitos da sociedade, nós deixamos muitas vezes de ser bondosos com as pessoas que estão à nossa volta. Porque muitas vezes nessa pandemia que nós estamos passando, nós fomos postos à prova dentre esse conceito da higiene, de uso dos IPIs, né? Mas nós, nessa questão, muitas vezes usamos do preconceito com as pessoas. E isso também não é vontade de Deus para nós. Que nós podemos ser uns solidários com os outros. E isso fazendo a vontade de Jesus. É difícil, como seres humanos, colocarmos à prova? É difícil. Mas se nós pensássemos que nós, seres humanos, tivemos uma quantidade de pessoas que não puderam falar não, a gente seria muito mais solidários. Porque os médicos, os enfermeiros não tiveram a escolha de ficar trancado em casa sem dar a mão, né? Eles tiveram que colocar a proteção que foram direcionadas e ir à luta e salvar vidas. Então, nós não somos melhores que eles. Nós poderíamos muito bem usar os nossos IPIs e ser solidário. Mas muitas vezes, pela comodidade e a ironia da vida, nós achamos que não podemos colocar a nossa vida à prova. Mas não estamos colocando a vida à prova. Nós estamos fazendo o que Jesus tem de instrução através da palavra deles, né? Da palavra dele. Ele nos deixa assim feliz da vida quando ele diz que somos filhos e nós, como filhos, também teríamos que fazer a vontade dele. Mas muitas vezes é difícil, muitas vezes é complicado nós sair da caixinha, né? Expor a nossa vida a uma vida de desafios dentro do propósito que Deus tem para nós. Esta palavra também nos deixa claro que não adianta nada a gente fazer da boca para fora, mas que nós temos que colocar do nosso coração. A nossa vida, ela não pode ser manipulada pela vontade do externo, mas que seja de dentro para fora, que nós sejamos purificados por Jesus todos os nossos dias e que nós, através da palavra dele, nós vamos entender a que viemos nesse mundo. A partir da hora que nós, como filhos de Deus, colocarmos como instrumento dele, a sociedade deixará de passar por tantas altos e baixos, porque nós vemos que tudo que nós passamos nessa vida é através das nossas escolhas.
Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não pensam no próximo. E a gente paga um preço alto quando nós saímos da nossa casa hoje, em tempos de pandemia, com sintomas de qualquer resfriado. Nós estamos vivendo a hipocrisia do mundo. Nós poderíamos pensar no que é a vontade de Deus, no que é o certo e no que nós estamos dispostos a viver. Porque, gente, a partir do momento que eu não penso no próximo, eu estou vivendo a hipocrisia. Se todo mundo pensasse uns nos outros, nós não seríamos esse fracasso que nós somos. A palavra de Deus, ela é esclarecedora. Tem gente que não tem coragem de dar um prato de comida para o pai e para a mãe. Mas ele vai lá e doa até a última moeda para um templo de oração. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Porque Jesus, ele deu aquele pai para nós por escolha dele. Não foi escolha nossa. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão gostando mais das pessoas de fora do que o pai, a mãe, os irmãos, que está ali próximo. Então a gente precisa entender o que é a vontade de Deus na nossa vida. Se Ele está satisfeito com o que nós andamos fazendo. Eu entendo que nós, nessa palavra, Jesus, ele esclareceu todos os pontos, como filhos de uma sociedade e como filhos de pais e mães. E eu espero que através dessa palavra vocês meditem um pouco, coloquem em prática essa ministração, porque nós estamos precisando de mais pessoas boas, de mais pessoas ungidas por Deus. E que o Espírito Santo de Deus nos dê clareza sobre a nossa vida. Podemos tomar novas atitudes como humano. É muito gratificante estar aqui com vocês, aprendendo juntos. Se vocês tiverem algum ponto de vista sobre esse assunto, que vocês deixem aqui embaixo nas perguntas, porque a gente vai debatendo juntos, tá bom? Eu não quero fazer um vídeo somente com a minha expectativa de vida, mas com a sua e com o que o Senhor tem para nós. Podemos ser melhores. Nesse dia podemos ser filhos conduzidos através de uma palavra tão firme do que é o desejo de Deus para a nossa vida. Que nós podemos viver essa vontade e ser uma sociedade mais justa e humana, dentro do conceito que o Pai nos fez para ser. Eu agradeço vocês mais uma vez por me dar esse espaço na sua vida. Eu sei que as vidas estão corridas, mas vamos meditar um pouquinho sobre o que é a palavra, do que é o que o Senhor espera de nós como filhos amados de Deus, para nós ter uma sociedade mais justa e fraterna, né, gente? A partir de hoje, vocês sejam filhos de Deus, filhos de pais amados, que nós somos filhos queridos
e não aquele que o pai tem o prazer de falar mal. A gente tem um pai tão maravilhoso. Nós temos motivos suficiente para agradecer todo esse viver que é da vontade do Senhor. Eu agradeço a você por ter escrito, por estar vendo meus vídeos. Nossa, gente, bastante pessoas dando mensagem, e eu sou muito grata a cada um, que nós possamos aprender junto o que é a vontade de Deus na nossa vida, que nós possamos ser filhos conduzidos pela essa palavra tão maravilhosa. Amém?